Olá! Você que convive com alguém com depressão, você já prestou atenção em relatos de pessoas que falam que ficaram alguns meses com a depressão ou por um tempo com a depressão, mas já estão bem, já se trataram? Algumas pessoas falam até que nem se trataram, já estão bem da depressão, tiveram depressão, já estão bem. E algumas pessoas nunca se livram dessa doença. O que será que deve estar acontecendo com essa pessoa? E você que convive com ela, convive com uma pessoa que está com depressão há muito tempo, há muitos anos, vê todo mundo saindo, relatando que sai da depressão e essa pessoa não, fica sem entender. Você quer entender o que pode estar acontecendo com ela? Nesse vídeo aqui eu vou dar 3 informações úteis para você entender o que pode estar acontecendo com essa pessoa com depressão que não melhora. Meu nome é Rosileia Lopes, eu sou psicóloga clínica e criadora do projeto Amo Alguém com Depressão. É muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizendo assim: eu tive depressão, agora já estou bem, nem precisei de tratamento. Algumas pessoas falam que se trataram por um tempo e hoje estão bem. E algumas pessoas não conseguem sair de forma alguma desse estado depressivo. Está em tratamento há anos, já largaram, voltaram e não conseguem sair desse estado. O que será que está acontecendo? Você que convive com alguém com depressão, dessa depressão que não sai, que a pessoa não consegue se tratar, deve ficar extremamente incomodado em ver as pessoas aí relatando que já saíram da depressão e essa pessoa não. Mas aqui eu vou te mostrar aqui 3 informações úteis para que você perceba o que pode estar acontecendo com essa pessoa. Mas antes, só para lembrar, dá seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Compartilha com as pessoas esse conhecimento, pessoas que estão sofrendo de depressão, para que curta o canal e o canal consiga alcançar mais pessoas, ok? Então vamos lá para as 3 informações. Primeira informação: a depressão, ela é um transtorno que ela está dentro de um agrupamento, né, através do nosso manual de diagnóstico, ela está dentro de um agrupamento chamado transtornos depressivos. Então, o que isso quer dizer? Não existe só um tipo de depressão, existem vários tipos diferentes de depressão. E às vezes a pessoa foi diagnosticada com outro tipo, e aquela que tem um manejo mais fácil dos sintomas. E o transtorno depressivo maior é o transtorno que a gente, digamos que é o mais famoso, que as pessoas conhecem, é o mais clássico. Inclusive é o que pode ter o mais risco de suicídio, digamos assim. E esse é o que a gente conhece. E nem sempre a pessoa teve esse transtorno. A pessoa pode ter tido um outro tipo de transtorno. Só para você ter noção, existem o transtorno, por exemplo, a distimia, né, que é um transtorno depressivo também, que ele é crônico, porém os sintomas são mais leves, né, tem umas outras características aí que atrapalham também a pessoa, porém é diferente do transtorno depressivo maior. Existe um transtorno que é chamado transtorno disruptivo da desregulação do humor, é um transtorno depressivo também, né, que é muito comum em crianças, em adolescentes, em pré-adolescentes, né, nessa fase da infância. Existe o transtorno depressivo por uso de substâncias químicas ou medicamentos. Existe o próprio transtorno depressivo maior, existe ele em episódios. Então, às vezes a pessoa foi diagnosticada, só que ela não está com transtorno depressivo maior propriamente dito. Ela está tendo crises desse transtorno. Então, claro que fora da crise desse transtorno, fora da crise desses episódios de depressão, ela vai ter uma vida mais funcional, ela vai voltar a lidar com a sua vida de uma forma mais saudável, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Agora, o segundo ponto é que o transtorno depressivo maior, que é esse clássico que a gente conhece, existem graus. Existe um grau mais leve, um grau moderado e um grau mais grave. E às vezes a pessoa está com um grau mais leve, a gente não pode comparar ela com um grau mais grave de uma depressão. É claro que essa pessoa que está com um grau mais grave, ela vai ter mais dificuldade de manejar esses sintomas. E aí, gente, esse transtorno é um transtorno crônico.
ele tem uma dificuldade maior de tratamento, mas existe uma forma, sim, de tratar esse transtorno para que a pessoa não fique sendo escrava desses sintomas. E aí a gente conversa aqui no projeto, que é a medicação, né, o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico e o suporte familiar. Esse suporte familiar de uma forma bem elaborada, bem organizada, através do terapeuta. O terapeuta vai ajudar nesse suporte. O terceiro ponto é que às vezes a pessoa não está com depressão, mas a depressão, esse nome meio que vira uma moda e as pessoas ficam tristes, chateadas, ou estão numa fase de um luto, uma perda de alguma coisa ou de uma pessoa, e aí a pessoa é classificada como depressão. E a pessoa não tem a doença, ela tem apenas um período de baixa, um período ruim. Então a gente precisa entender, se algumas pessoas não estão lidando com essa depressão, não estão conseguindo superar essa depressão, ela pode estar com um transtorno depressivo maior, grave, que ela tem uma complexidade muito maior de tratamento. Por isso que o tratamento precisa ser urgente. As pessoas precisam se conscientizar, você que é familiar, se conscientize em levar essa pessoa e não criticar e não chatear essa pessoa, porque essa pessoa já está em sofrimento intenso. Então, gente, preste atenção nesses 3 pontos que eu falei, eu vou recapitular aqui. O primeiro ponto, existem vários tipos de depressão diferentes e ela pode ter um tipo diferente desse que é mais grave. Segundo ponto, essa depressão mais clássica que a gente conhece, mais grave, ela tem níveis também, graus diferentes, grau leve, grau moderado e mais grave. Então ela pode também estar num grau mais grave dessa doença. E o segundo ponto, que ela pode não ter depressão, essas pessoas que se trataram, elas podem não ter tido depressão, ter tido apenas um episódio, às vezes, de depressão, e aí ela foi classificada que teve depressão. Então é importante que a gente compreenda esses passos para que a gente não maltrate emocionalmente as pessoas que realmente têm depressão e têm depressão de um nível mais grave, ok? Então, gente, se você gostou desse vídeo, se deu para clarear um pouquinho sobre esse assunto, curte aqui esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificada dos novos vídeos que a gente tem toda quarta-feira, ok? Então, a gente fica por aqui até semana que vem.